Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 1. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso, vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém. Irmãos, no livro de Apocalipse, nós temos as interpretações espirituais, ou nós temos o ponto de vista celestial das coisas, das realidades que ocorrem aqui no nosso planeta. Nós estamos inseridos, numa realidade material, e no livro de Apocalipse nós temos a interpretação espiritual, a realidade das coisas que ocorrem aqui no nosso planeta, mas com os nossos olhos visíveis nós não conseguimos enxergar. E nesse texto que acabamos de ler, fala a respeito de um rolo, o que diz o original. A nossa tradução, para ficar mais acessível a nós, fala a respeito de um livro que estava selado. O selo é o cadeado daquela época, estava selado com aqueles 7 selos. À medida que nós vamos lendo o texto ali de Apocalipse, nós vemos que à medida que aqueles selos são abertos, atos de justiça de Deus, principalmente atos de Deus, são executados aqui na terra. Então, com base nisso, nós podemos dizer que, de alguma forma, aquele rolo, aquele livro, simplesmente é o plano de Deus, é o plano de governo de Deus para a nossa terra. E naquele momento, aquele livro, aquele plano de Deus para a nossa realidade estava selado. Agora pensemos um pouco. Qual seria a nossa reação se o plano de Deus, se a vontade de Deus não pudesse ser realizada na nossa vida? Qual seria a nossa reação? Eu penso que seria choro, desespero, não é verdade? Se o plano de Deus estivesse selado para a nossa vida, penso que essa seria a nossa condição, desespero. Então é por isso que nós podemos entender ali no verso 4, por que o nosso irmão João chorava muito? Porque aquele plano de Deus estava selado. E foi procurado alguém digno para com que o plano de Deus pudesse ser realizado aqui na terra. E foi procurado nos céus, na terra e debaixo da terra. E não foi encontrado nenhum ser que fosse digno de implantar aquele plano de Deus aqui na terra. Até que um grande anjo vem com o Evangelho.
O que significa a palavra evangelho? É uma notícia boa. E qual é a notícia boa? Que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, esses títulos, leão de Judá, raiz de Davi, fala a respeito de realeza. Então, é um rei que é digno. Quando nós lemos o verso 6, aquele que é descrito como leão, agora é descrito como o cordeiro. Então, perguntamos nesse sentido: quem que é o leão de Judá? Quem que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que é digno. Ele é o único que venceu para que o plano de Deus, a vontade de Deus, pudesse ser cumprida aqui na terra. Então as nossas esperanças se reacendem. Então o que eu gostaria de partilhar, o que esteve no meu coração, em que sentido o nosso Senhor Jesus é vencedor? Porque ali está dizendo, o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. Em que sentido o nosso Senhor Jesus é vencedor? E quero considerar em 5 aspectos que o nosso Senhor Jesus é vencedor. Ele venceu o ego, ele venceu o mundo, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele venceu o diabo. Então, por causa dessa grande vitória, ele é digno para abrir o selo e a vontade de Deus possa ser realizada aqui na terra e também nas nossas vidas. Então, o primeiro aspecto a respeito da vitória do nosso Senhor Jesus. O nosso Jesus é vencedor sobre o seu ego. O nosso Senhor Jesus tinha um ego. Ele tinha e tem uma personalidade. Mas a respeito de si mesmo, o nosso Senhor Jesus fala. Vamos lembrar daquela oração do Getsêmani. Pai, que a tua vontade seja feita, e não a minha. Em João, no capítulo 5, no verso 30, o nosso Senhor Jesus diz, porque eu busco a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. Então nós temos nesses textos e muitos outros, quando o nosso Senhor Jesus nega-se a si mesmo e sempre busca a vontade do Pai. Então é nesse sentido que o nosso Senhor é vencedor sobre o seu próprio ego. Irmãos, é muito importante nós entendermos que o nosso Senhor Jesus não provou apenas a cruz naquele momento da sua morte, quando todos os nossos pecados foram colocados sobre eles. Por isso que para hoje nós há salvação. Por isso que para hoje, para nós há esperança. Mas o Senhor Jesus não provou a cruz apenas naquele momento, mas a sua vida foi uma vida de cruz. Ele sempre renunciou a si mesmo e sempre buscou a vontade do Pai. Irmãos, isto é exemplo para nós. Da mesma forma que o Senhor Jesus renunciou a si mesmo e buscou a vontade do Pai, esse é um chamado para cada um de nós, renunciarmos a nós mesmos e buscarmos a vontade do nosso cabeça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso Senhor Jesus venceu, porque Ele é vencedor sobre o seu próprio ego. Um segundo aspecto da vitória do nosso Senhor Jesus. Ele venceu o mundo. Nós lemos lá em João 16:33. No mundo tereis aflições. No mundo tereis tribulações. Mas tende bom ânimo. Tende coragem. Não desanimem, porque eu venci o mundo. Esse é um outro aspecto da vitória do nosso Senhor Jesus. Ele venceu o mundo. E como é que nós podemos observar a vitória do nosso Senhor Jesus sobre o mundo? Nós lembramos quando Satanás ofereceu todos os reinos desse mundo. E o que Jesus disse? Não. Ele prova a sua vitória sobre o mundo nessa rejeição.
uma outra atitude do nosso Senhor Jesus que demonstra a sua vitória sobre o mundo. Lembra-se quando ele multiplicou os pães para 5.000 homens? Lá em João, no capítulo 6, verso 15. O que aquelas pessoas quiseram fazer com Jesus naquele momento? Quiseram, por força, nomeá-lo rei. Irmãos, quando a gente faz um mínimo ato meritório e as pessoas querem nos reconhecer, como a gente é rápido, né, para querer assumir e aceitar aquele reconhecimento, não é verdade? Mas o nosso Senhor Jesus não fez. Ele venceu o mundo. Uma outra atitude do nosso Senhor Jesus que demonstra a sua vitória para o mundo. Na época da Páscoa, alguns gregos estavam em Jerusalém. E naquela época, muitos gregos não perdiam tempo com televisão, com computador, até porque, óbvio, não existia. Mas um dos passatempos dos gregos daquele tempo era estudar. Eles gostavam de estudar. Eles tinham uma história dentro da filosofia que influenciou todo o mundo ocidental. E quando aqueles gregos, sabedores de toda a filosofia grega, viram as palavras de Jesus, viram o que Jesus fazia e dizia, qual foi a atitude deles? Eis aqui o homem mais sábio do que tudo o que nós herdamos da filosofia grega. Vamos trazê-lo, levá-lo para a Grécia, para que ele seja o grande filósofo. Então os gregos disseram para Filipe, queremos ver Jesus. E qual foi a reação do nosso Senhor Jesus? Eis a hora e já chegou, porque o Filho será glorificado. E aí o Senhor começa a falar a respeito da sua morte. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O nosso Senhor Jesus recusou a proposta de trabalho mais louvável daquela época, porque ele venceu o mundo para ir para a cruz para nosso favor e obedecendo à vontade do nosso Pai. O nosso Senhor Jesus é vencedor. Ele venceu também o mundo. Um terceiro aspecto da vitória do leão de Judá, da raiz de Davi. Ele venceu o pecado. Gostaria de ler 1 Pedro, capítulo 2, Pedro, capítulo 2, a partir do verso 22. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, falando a respeito da cruz, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fomos sarados. Querendo dizer a mesma coisa, mas com outras palavras, o nosso irmão Paulo, em 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conhecia pecado, Deus o fez pecado por nós, para que hoje nós fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, esse é um outro aspecto da vitória do nosso Senhor Jesus. Ele venceu sobre o pecado. Quando nós lemos nos evangelhos a vida do nosso Senhor Jesus, tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, se nós pesquisarmos minuciosamente, não temos condição para isso, mas o nosso Deus Pai observava cada movimento do seu Filho. O que nós iremos constatar? Em nenhum momento houve sequer
qualquer pecado ou sombra de pecado. O próprio Senhor Jesus, de uma forma ousada, pergunta para aqueles que o acusavam: algum de vocês aqui podem me acusar de qualquer pecado? E não podia, porque realmente o nosso Senhor Jesus teve uma vida santa, teve uma vida perfeita. E por ter uma vida santa e perfeita, é Ele o qualificado para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Esse é um outro aspecto da vitória do nosso Senhor Jesus, a vitória sobre o pecado. Um terceiro aspecto da vitória do nosso Senhor Jesus. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do verso 22. Homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. O nosso Senhor Jesus quebrou os grilhões, as algemas da morte, porque ele não podia ser retido por ela. Então nós temos mais esse aspecto da vitória do nosso Senhor Jesus. Ele é vitorioso sobre a morte. E a prova cabal dessa vitória é a sua própria ressurreição. Nós lemos em 1 Coríntios 15, 54, que a morte foi tragada pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi tragada pela vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 6,9 nós lemos que ele venceu também a morte. Em Romanos 6,9. Ele não pôde ser detido pela morte, aqui no texto de Atos, como nós lemos. Então, esse é um outro aspecto da vitória do nosso Senhor Jesus. É por isso que ele pode dizer para cada um de nós: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, essa é uma das esperanças que nós temos como filho de Deus. A ressurreição, porque o nosso Senhor venceu a morte. E por fim, um último inimigo, um outro inimigo que o Senhor derrotou. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que, pela morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Pois na verdade, verso 15, e livrasse os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida. E qual que é o motivo dessa escravidão? O medo da morte. Então nós temos aqui esse quinto elemento que foi derrotado pelo nosso Senhor Jesus. Na cruz ele venceu o diabo. Nós temos aqui essa figura. O cordeiro estava lá na cruz. E na cruz o cordeiro esmagou a cabeça da serpente. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus, esmagou a cabeça da serpente, cumprindo uma promessa de aproximadamente 2000 anos a respeito dessa vitória que ele iria executar. Então, irmãos, esse
é o nosso Senhor Jesus. Ele é vencedor sobre o ego, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. E como vencedor, Ele também nos chama para sermos vencedores. Vencedores com Ele. Sobre esses mesmos itens, Ele nos oferece a sua vitória. Então é por isso que nós estamos aqui, diante do Senhor, à sua mesa. Porque esse é um dos aspectos da mesa. É um tempo de celebração da vitória do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é o nosso Senhor vitorioso. Senhor, nós te louvamos e te reconhecemos pela tua vitória. Nós agradecemos, Senhor, por tão grande salvação. Agradecemos, Senhor Jesus, porque como homem, na finitude, Senhor, da nossa carne, mas com a infinitude do poder de Deus, o Senhor venceu todos esses itens que acabamos aqui de discorrer. E nós agradecemos, Senhor, porque por causa da nossa união contigo, nós também somos mais que vencedores em Ti. Nós agradecemos, Senhor, porque a Tua mesa é um convite para a celebração da Tua vitória. Nós agradecemos porque Tu és aquele que venceu. Tu és Cristo, o nosso vencedor. Amém.